Bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor Ele reservou para nós. Esse é o dia que o Senhor separou para nós. Esse é o dia que o Senhor nos presenteou. Este é o presente de Deus. Então vamos nos alegrar nele. Bom dia, Solzinha. Bom dia, Edna. Bom dia, Luanda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Que seja um dia hoje, um dia especial para nós. Tem um negocinho aqui sujo. A remela? Aquelas, né? Tudo bem com vocês, gente? Quem conhece essa música? Aquieta a minha alma. Essa música é boa, né? Aquieta a minha alma. Esse louvor ele é baseado no Salmo 42. Um salmo dos descendentes de Corá. Esse é um salmo muito bonito que expressa a angústia, às vezes, do nosso coração, né? Às vezes você não sabe o que falar, você não sabe o que orar, o seu coração está apertadinho. Aí você corre lá no Salmo 42 e você faz desse salmo a sua oração. Bom dia, Viviane. Bom dia, Sheilinha. Tudo bem por aí? Vamos dar uma pausa aqui pra gente começar a refletir. Temos um avião aqui, um helicóptero, sei lá o que é que tá sobrevoando aqui, então de repente você vai ouvir um barulho. É isso, tá bom? É um helicóptero que tá sobrevoando aqui acima da minha casa, por aqui por perto. Bom dia, Pan, tudo bem? Que bom ter vocês aqui nessa manhã. Gente, ontem eu peguei o meu caderno de oração e eu tava revisitando, né, as minhas orações. Eu tenho um caderno e neste caderno até trouxe ele aqui. Ele tenho muitas orações nele e aqui é o lugar onde eu coloco as minhas orações com o respaldo da palavra. Então, tá aqui várias orações coloridas com post-it. E aí eu vou colocando a minha necessidade e sempre eu pego um versículo bíblico que respalda aquela necessidade e eu vou orando sobre aquilo. E aqui tinha orações muito interessantes e eu fui olhando, aí eu fui olhando as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades espirituais, as minhas necessidades materiais, né? E aí eu vi que eu falo tanto, gente, eu me percebi ali uma faladeira. Muitas orações, onde eu falo muitas coisas. E eu comecei a prestar atenção em todas as minhas necessidades, em orações que eu já venho fazendo há muito tempo, orações que eu já venho colocando diante do Senhor há muito tempo. Sabe aquela oração que eu falei, meu Deus, isso aqui eu tô pedindo há muito tempo. Isso aqui eu estou falando com Deus há muito tempo. E aí eu percebi que em outros cadernos de oração aquela petição também estava e que eu entrei num ciclo de repetição para muitas coisas. Olha como é importante você ter um caderno de oração, né? E eu me percebi lendo o meu caderno de oração. E eu falei, gente, eu acho que eu estou falando muito, eu acho que está na hora de eu recalcular a minha oração. Isso foi o meu pensamento de ontem. Não era exatamente o que eu queria, o que eu tinha em mente para compartilhar com vocês, mas foi a percepção que eu tive sobre mim ontem quando eu lia o meu caderno de oração. O quanto eu tenho falado com Deus, né? O quanto eu tenho exposto as minhas vontades, as minhas necessidades, o volume das minhas petições, o volume das minhas necessidades são tão altas, né? E aí eu me percebi num momento em que é necessário o silêncio. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje.
porque talvez também pode ser o seu desafio, né? Fazer uma oração silenciosa. É sobre isso que eu quero falar, oração silenciosa. Oração silenciosa não estava entre os tipos de oração que eu gostaria de falar. Hoje eu tinha programado para falar sobre os tipos de oração. Não sei se você sabe, mas existem vários tipos de oração e eu queria trazer isso à sua consciência. Porém, quando ontem eu me percebi ali alguém que fala tanto, né? Eu falei assim, uma das orações que eu preciso incluir na minha vida diária, uma das orações que eu preciso incluir no meu momento de oração é a oração silenciosa. E talvez eu não tenha muitas coisas para dizer sobre isso ainda, porque é algo que está sendo gerado dentro de mim, porque eu não tenho essa prática. Então eu preciso confessar para você que eu estou falando algo para refletirmos juntas, para aprendermos juntas, tá bom? Porque eu encontrei ontem em mim essa necessidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Todas as vezes que nós, ou pelo menos eu, me ajoelho para orar, eu sempre tenho algo a dizer. Seja para agradecer, seja para exaltar ao Senhor, ou seja para pedir, como é na maioria das vezes, somos tão necessitados. E demonstra isso, eu até falei que quando nós pedimos, nós demonstramos ali uma submissão, né? Uma dependência. Senhor, eu dependo de ti. Pedir não é ruim, estranho é aquele que não pede, porque aquele que não pede não reconhece Deus como Pai. Aquele que não pede acha que é autossuficiente e pode fazer as coisas e tomar as coisas na força do seu braço. Então o pedir não é ruim, o pedir é bom. O problema é que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. E aí nós temos que parar para entender o porquê não recebemos, e poucas vezes o fazemos. Né? Poucas vezes paramos e olhamos para os nossos pedidos de oração e falamos assim, por que será que eu não tenho, essa oração não está sendo atendida? O que será que está acontecendo que há 7, há 10, há 20, há 30 anos eu me debruço sobre esse mesmo pedido e eu não tenho êxito? Poucas vezes paramos para refletir sobre o que nos levou a estar diante de Deus de novo com aquela mesma petição. E o que nos levou a de novo estar com o nosso coração abatido sobre a mesma coisa. Não sei se acontece com você, mas há momentos em que nós entramos num padrão de comportamento. Nós ficamos firmes por um período, nós ficamos constante por um período, talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, talvez um ano, firme ali, fazendo o que nós achamos que devemos fazer, né? Cumprimos o nosso protocolo espiritual, esperando ter a resposta de acordo com aquilo que nós imaginamos. E quando as coisas não acontecem como nós esperamos que deveria acontecer, o nosso nível de motivação ele cai, o nosso nível de entrega ele cai e nós voltamos ao ciclo que é o ciclo da murmuração. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, porém eu continuo no mesmo lugar. Aí nós começamos a jogar, né, no rosto do Senhor, Deus, mas eu fiz. Eu ofertei, eu jejuei, eu orei, eu fui, eu voltei, né? A gente começa a mostrar para Deus, como se ele não tivesse memória, como se ele tivesse esquecido daquilo que nós fizemos. E aí, na nossa profunda angústia, a gente começa a dizer para Deus que nós fizemos e que fomos frustrados porque ele não atendeu aquilo que nós queríamos e não fez aquilo que nós imaginávamos. E aí a gente sempre está repetindo esse mesmo comportamento. Por um período eu faço, esperando receber, não espero o que eu imaginava e a minha entrega ela cai, a minha motivação ela cai. E aí depois eu tento achar força de novo, aí eu me levanto de novo, né? E aí eu tento entregar de novo, esperando receber, e aí não recebo, e aí eu caio de novo, e eu entro nesse ciclo vicioso, né? A gente sempre fala do povo de Israel no deserto, que eles levaram 40 anos para coisas que, para uma caminhada que poderia ter sido resolvida em 40 dias, e a gente acha um absurdo, né? Nossa, mas Deus se manifestou tanto na vida deles, como que eles não perceberam?
Como que eles não ficaram, como eles não viram que era o próprio Deus que estava ali? Quando Deus disse que queria ser o rei deles, eles disseram que isso não era o suficiente. Eles falaram assim, não, nós queremos um rei como todas as nações. Eles não quiseram andar apenas sendo dirigido e sendo guiado por Deus. Nossa, que absurdo quando a gente lê. A gente olha ali e fala que é um absurdo, né? Um absurdo. Eles passaram por o meio de um mar. Deus abriu ali, passaram em terra seca. É um absurdo. Porque saiu água da rocha para sustentá-los. É um absurdo. Porque o Senhor mandou alimento para eles. É um absurdo. Porque o Senhor colocava a nuvem de dia para que eles fossem, para que o sol não os castigasse. Tinha ali o fogo do Senhor os guiando à noite. É um absurdo. Eles ainda assim murmurar. É um absurdo ainda assim eles levantarem bezerros de ouro, né? E nós sempre estamos dizendo que é um absurdo aquilo que o povo vivia após tantos milagres ainda voltar a ter a prática de antes. Não é? Quando você lê, você não acha um absurdo? Às vezes eu acho, eu falo, gente, mas que povo puxado era esse, né? Deus estava fazendo e ainda assim eles não conseguiam confiar, né? Eles sempre voltavam a estaca zero. Mas se a gente for se colocar dentro da história, a gente se percebe lá também, né? Quantas vezes o Senhor fez, mas o porquê ele não fez a nosso jeito, o nosso nível de entrega cai, né? A nossa motivação ela cai e pouco paramos para analisar o que está acontecendo dentro da situação. Então, qual que foi a minha percepção sobre mim ontem? A minha percepção é que eu deveria parar de falar, parar de escrever loucamente como eu escrevo e tirar tempos para fazer uma oração silenciosa. A percepção que eu tive sobre mim mesma é que eu deveria aquietar a minha alma. E aí a Pan falou assim, gente, a gente esquece, né, de ver os detalhes de Deus. A gente esquece, Pan, até dos milagres extraordinários que Deus fez. Nenhum de nós somos alimentados por milagre todos os dias. Que louco isso, né? Deus pode fazer coisa extraordinária. Passou-se um ano, aquele milagre de um ano atrás, ele não tem mais o mesmo efeito. A gente se acostuma com o milagre. Por isso que é muito perigoso nós buscarmos um relacionamento com Deus por epifania, né? O que é epifania? É as experiências extraordinárias, né? Aquele poder, aquela coisa assim, porque isso não acontece todos os dias. As experiências e os milagres, eles não acontecem todos os dias. Existem fases da nossa vida que o poder dele se manifesta com mais frequência, que nós vivemos coisas extraordinárias, que milagres assim extraordinários acontecem, mas isso não é o cotidiano. Quando eu busco um relacionamento com Deus baseados em epifanias, né? Baseado em extraordinários, baseado em apenas milagre, quando eu me relaciono com Ele achando que Ele é aquele que tem que resolver todos os meus problemas, o dia que Ele não faz, eu me decepciono. Então o meu relacionamento com Deus, com o nosso Pai, é um relacionamento de amor. Eu te amo se o Senhor fizer e eu também te amo se o Senhor não fizer. Porque aí nasce uma confiança. Quando Deus não faz, olha como isso é interessante, né? Quando Deus não faz, quando não acontece do meu jeito e ainda assim a minha motivação continua constante, ali está sendo enraizado. Lembra que nós falamos em alguma das lives, eu acredito que eu tenha falado em alguma das lives, sobre o alicerce, né? Que nós precisamos alicerçar a nossa vida, porque tudo que nós vamos construir precisa ter uma estrutura para suportar. Eu disse também que do peso da glória de Deus, né? Que nós precisamos ter estrutura para suportar. Quando no dia mau eu continuo louvando a Deus, sem o questionar e sem dizer, né? Porque a gente tem muito hábito de dizer, o Senhor se esqueceu de mim.
né? O Senhor não se lembra mais de mim. Aí a gente começa a não se sentir tão pertencente, tão amado. Aí o que nós estamos dizendo com essa atitude e com essas palavras é que Deus ele não é tão fiel como ele diz que é. Ele não é tão presente como ele diz que é. Ele não é tão amoroso como ele diz que é. Porque no meu caso, ele não deu o jeito. Né? O meu caso é tão impossível que nem Deus quis interferir. Então, quando esses sentimentos começam a ruminar, né? Ruminar, tá certo? Quando eu começo a nutrir esse sentimento, eu tô dando uma resposta do que eu acho sobre aquele que é Deus na minha vida. Deus é bom, mas nem tanto. Deus é poderoso, mas também nem tanto. Por quê? Porque o fato dele não ter feito na minha vida compromete o meu relacionamento com ele. Ele não me ama, ele se esqueceu de mim, ele virou as costas pra mim. E a gente começa a falar uma série de coisas, né? Então, o que ontem, gente, voltando, né? O que ontem eu fui levada a pensar e eu falei, eu preciso repartir isso. Que a gente aprenda a ter um momento de oração silenciosa. Quem já fez oração silenciosa? Eu confesso que para quem fala muito, para quem tem uma mente muito ativa, uma mente acelerada, né, é um desafio. Mas no meu caderno de oração, eu vi que eu tinha me comprometido e esquecido, por isso que é bom escrever, que eu ia tirar um tempo para ficar em silêncio com Deus. E passou-se aquela oração em que eu fiz, eu lia um salmo e no salmo dizia que na presença do Senhor todos ficam em silêncio. E eu falei, Senhor, eu preciso reverenciar a tua presença. Eu preciso parar de falar e passar a ouvir o que o Senhor tem a me falar. Então eu preciso fazer igual. Lembra que nós falamos também sobre isso? E um dos encorajamentos que eu tive para fazer essa oração foi a passagem que nós lemos de Marta e Maria. Marta muito ativa, sempre querendo servir. Ela não servia a qualquer pessoa. Ela servia ao Mestre, ela servia a Jesus. Olha só como isso é interessante. O fato de eu achar que eu estou fazendo para Jesus não quer dizer que eu estou agradando a Jesus. E aí ela estava servindo a Jesus e Maria parou para ouvir Jesus. E aí Marta ficou um pouco irritada e falou, Maria não está fazendo nada. E Jesus falou, Martinha querida, ela escolheu a melhor parte. Talvez a gente ache que a melhor parte é dobrar o joelho e falar. A melhor parte é dobrar o joelho e expor um pergaminho de pedidos, né? Vou tirar o rolo do pedido aqui e vou começar a falar por horas. Talvez a gente ache que o melhor é ficar 1, 2, 3, 4 horas orando. E tudo que o Senhor quer é que a gente pare para uma oração silenciosa. Na oração silenciosa nós temos a oportunidade de ouvir a Deus e também se ouvir. Quando você para ali e fala assim, Pai, eu vou ficar a sós contigo, você começa a ver o quão difícil para nós é ouvirmos ao Senhor. O quão desafiador para nós é estarmos atentos à voz do Senhor. A nossa mente começa a fugir. E você fala assim, como, né? Como que eu vou ouvir Deus se a minha mente não se silencia? Então a oração silenciosa, gente, que nós temos que incluir na nossa prática diária, é você tirar um momento do seu dia e falar assim, Pai, eu quero ficar a sós com o Senhor. Esse é o momento de intimidade. Esse é o momento de conexão. Dentro de um relacionamento amoroso, há momentos que você só fica com a pessoa. Não tem poucas palavras. Tem um eu te amo, né? Tem uma demonstração de afeto, mas não é uma metralhadora. Você tem os seus momentos de silêncio quando você está ali com quem se ama. E com Deus nós não temos esse momento. Porque todas as vezes que nós estamos com Ele é para falar. Então, quando eu vou nutrir a oração silenciosa, eu sento ou eu me ajoelho, eu falo assim, Pai, eu vim aqui
só para ficar com o Senhor. Só não, né? Porque é tudo. Eu vim aqui para ficar com o Senhor. Silencia a minha alma, aquieta a minha alma. Salmo 42. Aquieta a minha alma. Porque agora eu estou aqui reverenciando a sua presença. Aquieta a minha alma, porque neste momento eu só quero ouvir o Senhor falar. E se o Senhor não falar, tá tudo bem também, porque eu só quero desfrutar da sua presença. Na oração silenciosa, eu posso só desfrutar da presença. Na oração silenciosa, eu posso levar um pedido. Eu posso levar um assunto em pauta, eu só não posso falar sobre ele. Ontem eu aconselhava uma pessoa e ela me fez uma pergunta, né? Ela precisava tomar uma decisão e ela me fez uma pergunta: o que você faria? Eu peguei e falei: eu tenho muitas opiniões para tudo, inclusive para isso que você está me perguntando. Mas o importante para nós é sabermos o que o Espírito Santo quer que você faça. Dobre o seu joelho, conte para ele essa sua questão e espere essa resposta. E ela disse assim para mim: mas o coração do homem, ele é um coração enganoso. Como que eu vou saber se aquilo que Deus está falando é Deus mesmo e não sou eu? E aí eu disse para ela: você vai dobrar o seu joelho e você vai dizer assim: Pai, silencia a minha alma, aquieta a minha mente. Eu dou uma ordem agora para que a minha vontade não se manifeste, porque eu quero ouvir a tua voz. E você vai expor ao Senhor o que você precisa saber dele. E você vai ficar em silêncio. E ela disse: como eu vou saber que Deus falou comigo? E aí eu disse assim para ela: Deus fala conosco através dos nossos sentimentos e pensamentos, que parece ser nosso, mas não são nosso. É dele quando nós damos a ele o acesso ao nosso sentimento e pensamento. Se eu tô de joelhos e eu disse: Pai, eu estou aqui para ouvir tua voz, silencia a minha vontade. Não é mais sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer. Então, Pai, a resposta, eu estou aqui, eu preciso tomar uma decisão hoje, Pai. A resposta, Senhor, eu preciso de vir de Ti e eu vou ficar ali. E aquilo que o Senhor começar a fluir dentro de mim, eu vou entender que é a vontade de Deus. Mas isso para quem submeteu as suas emoções, a sua alma ao Senhor. Aquele que disse que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele disse: Pai, eu não quero ir. Pai, eu não quero passar por isso, mas contudo que seja a tua vontade, não a minha. De repente Jesus estava caminhando em direção à cruz. Você entende que quando eu me sujeito, que não seja a minha, Senhor, eu tenho opiniões. Sobre isso eu tenho opiniões. Olha aqui minha lista. Eu peguei minha lista de pedido ontem, eu falei: Deus, tem alguma coisa errada aqui. Olha a quantidade de coisas que eu tenho pedido e não tenho alcançado. E quantas vezes eu parei e falei: Senhor, eu tô com esse pedido aqui, ó, faz uns bons 10 anos. E eu tô pedindo por 10 anos a mesma coisa. Pai, o que tá acontecendo? Eu trouxe aqui diante do Senhor esta causa. Eu trouxe aqui esse pedido de 10 anos, Senhor, porque eu preciso entender o que está acontecendo, porque certamente o erro não está no Senhor, está em mim, mas eu não estou enxergando. A oração silenciosa faz com que eu olhe para dentro de mim. A oração silenciosa me dá a oportunidade de me perceber. E aí, quando eu estou ali em silêncio, ouvindo o Senhor falar comigo, Ele vai abrir a minha mente. Ele vai me fazer enxergar aonde estão os pontos. Por que a minha oração não está respondida? O que faltou? Porque não é sobre mandar oração para cima. É sobre o que eu vou fazer aqui embaixo também, né? Às vezes nós terceirizamos e jogamos para Deus toda a responsabilidade de resolver a nossa vida e de responder às nossas orações, de fazer milagre na nossa vida. E nós nos esquecemos que existe uma parte que nós devemos fazer, que é o possível, todo possível eu vou e faço, né? E aí eu aguardo o impossível do Senhor. Só que existem coisas que não fazemos, não é porque não queremos, é porque não sabemos.
E sobre isso nós precisamos aprender. Lá em Hebreus, acho que é em Hebreus que está dizendo que o Senhor, que Jesus, ele nos educa. Gente, isso é muito forte. Eu queria que você abrisse a sua mente para você entender isso. Ele é aquele que nos educa. Sabe o que é educar? É o que você fez, você que tem filho, faz com seu filho ou fez. Você ensina o básico para ele. Você ensina ele comer, você ensina ele se vestir, amarrar lá o cadarcinho. Você ensina ele a dizer obrigado para as pessoas, a ser educado, a se comportar com a vida. Você educa. E o Senhor, ele fala assim para nós: vocês não sabem viver. Vocês não sabem viver, mas eu estou aqui disponível para ensiná-los aquilo que vocês não sabem. Quando nós fazemos terapia, uma das pessoas que é mais crucificada na terapia, já foi comprovado, são os pais, né? Todas as nossas frustrações nós jogamos em cima dos nossos pais e falamos: o meu pai não fez, e às vezes eles não fizeram mesmo. E às vezes tem uma lacuna mesmo, às vezes tem uma falta gigantesca mesmo, mas aí vem o Senhor e fala: eu faço essa parte. Tá tudo bem, você não teve, mas eu me disponibilizo a te educar e a te ensinar aquilo que você não sabe. Porém, gente, que hora que o Senhor vai nos educar se a gente não cala a boca? Se a gente fala mais do que uma matraca? Que hora que o Senhor vai nos educar se a gente não para ouvir? Quando você está educando um filho, o que você pede para ele? Shhh, eu estou falando agora. Né? Eu estou falando agora, eu estou te ensinando como faz, ouça. Só que a gente não para ser educado por Jesus, pelo Espírito Santo, porque a gente está falando. Então a minha proposta não é nenhuma proposta, né? Eu quero trazer para vocês hoje uma nova forma de orar, a oração silenciosa, onde você vai tirar tempos. Não importa o tempo, porque o Senhor, ele é atemporal, né? O Senhor, ele não trabalha com horas assim, tipo, fica aí 15 minutos. Não é o cantinho da disciplina. Não é o muito falar, não é o sacrifício. É a obediência, né? Você vai tirar um tempo, talvez 5 minutos, talvez 10 minutos, talvez 1 minuto, sei lá quantos minutos você vai tirar. E você vai falar: eu só vim aqui para estar com o Senhor. Eu só vim aqui hoje para desfrutar da tua presença. Hoje eu vim aqui para ser educado. Tá aqui, Senhor, essa causa que há muito tempo eu oro. Tá aqui, Senhor, esse sentimento que eu não consigo lidar. Tá aqui, Senhor, este problema que eu não consigo resolver. E eu não vim aqui para falar nada. Eu só vim aqui para ouvir a tua voz. E para que tudo isso que eu estou dizendo não se resuma às minhas palavras e à minha percepção ontem enquanto eu orava, eu quero te levar a refletir Eclesiastes 3, quando Salomão diz que há um tempo para todas as coisas. E ele nos faz entender as estações, né? Há tempo para isso, há tempo para aquilo. E uma das coisas que ele diz tem tempo que é tempo de você falar, de você desabafar, né? De você expor. Mas há um tempo que você tem que, fechar sua boca e ficar em silêncio. Há um tempo de parar de falar. Há um tempo de você ficar diante de Deus de boca fechada. Fê, mas é para eu adorar? Não. Fê, mas é para eu agradecer também? Não. Fê, mas é para eu pedir? Não. É para ficar quieto. Faça esse exercício, fique quieto. E aí você vai ver o que está no seu coração, o tanto de coisa que está na sua mente. O tanto de coisa que está acumulando as suas emoções. E se eu sentir vontade de chorar, Fê, chore. Porque é o Espírito trabalhando em você. Só que você não vai chegar lá e falar assim, tô aqui, hein? Não. Você vai chegar diante de Deus e você vai explicar para Ele por que você está ali. Pai, eu vim aqui, eu vou estar em silêncio por essa razão e eu peço que as minhas emoções sejam silenciadas, a minha mente, a minha alma fique quieta. Salmista, gente, Salmo 42. Ele fala, ele expõe. Olha como é interessante, já vou terminar. Ele começa a expor, o salmista começa a expor, falar a angústia dele, que a alma dele está abatida, a alma dele está triste. Depois você lê, ele fala que as pessoas estão zombando dele, está numa crise muito grande. Estão falando dele, ele está cheio de tristeza.
Ele tá cheio de angústia no seu coração, ele tá profundamente abatido. E aí lá no último capítulo, no finalzinho da oração, ele fala assim: por que está abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e o meu Deus. Espera em Deus. Espera, fica quietinha aí. Fica quietinha. Vamos esperar aqui. E é isso que você vai falar para sua alma. Alma, nesse momento nós vamos ficar aqui quietinha, esperando. Esperando o Senhor voltar. Esperando o Senhor voltar. Esperando o Senhor falar conosco. E esperando o Senhor voltar também. Vamos ficar aqui, ó, em silêncio. Quais são os melhores horários para fazer isso? De madrugada, que tá um ambiente silencioso. Às 5 horas da manhã, quando ninguém acordou ainda. E aí você vai ficar ali, ó, na sua oração silenciosa, esperando a resposta do Senhor, esperando o Senhor aquietar o seu coração, esperando o Senhor te educar, esperando o Senhor te responder, esperando o Senhor te dirigir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a orar. Orar não é só falar, orar não é só pedir, orar é se relacionar. E ficar em silêncio também faz parte de um relacionamento. Deus abençoe a sua vida e que agora possamos ter esse momento de reflexão e de oração silenciosa. Amo vocês e até amanhã, às 7h01.